O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas como verdadeiro, como verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que é que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado em Jesus Cristo, a primeira leitura de hoje mostra uma situação muito dramática, dura da vida humana, porque vocês sabem, lendo a palavra de Deus, que Tobias era um homem justo, servo de Deus, obediente à palavra de Deus. Ele estava voltando de um velório, aquele calor que nós conhecemos que faz durante o verão, e ele sentou na varanda da sua casa para poder refrescar um pouco ali do calor. Enquanto Tobias estava deitado, descansando, ele não sabia que os pardais estavam ali aninhados no telhado da sua casa. E uma daquelas brechas se abriram do telhado, da sua varanda, e os excrementos dos pardais caíram nos seus olhos. E você sabe, aquele excremento ainda quente caiu nos olhos de Tobias, e umas manchas foram provocando uma coceira, uma dor nos olhos de Tobias, e ele fez o que todo mundo devia fazer. Ele procurou um médico. O médico aplicou a medicina, aplicou outra medicina, e quanto mais medicina, quanto mais remédio aplicava, os olhos de Tobias iam ficando pior, até que ele ficou praticamente, ou melhor, ficou cego, perdeu sua visão. Alguém devia pensar assim: mas ele não é um servo de Deus? Mas ele não era um homem bom? E quem é que disse que só quem não é de Deus que fica doente, que fica cego, ou assim por diante? Às vezes nós, na nossa fé ingênua, ainda acreditamos que doença ou enfermidade seja castigo. Não, é condição da existência humana. Qualquer filho ou filha de Deus que vê o sol nascer pode ficar doente, pode ficar enfermo. E muitas vezes estamos vendo as pessoas justas, boas, honestas, até ficarem mais doentes do que outros. Então, quando isso acontecer ou no meio de nós, primeira coisa, não caia na mentalidade errada de achar que doença ou enfermidade é castigo de Deus. Não, Deus é tão bom, tem tanta coisa boa para fazer pelo mundo, que Ele não tem tempo para castigar.
De forma nenhuma. Não caia nessa mentalidade errada. Mas uma segunda coisa que é muito importante. Às vezes nós não cuidamos bem da nossa saúde ou de outras situações. O que Tobias cometeu foi um deslize. Se estava atento ou não, foi do telhado dele que caiu aquele excremento e de uma forma acidental o deixou cego. Mas o que Tobias fez é o que todos nós devemos também fazer, por mais difícil que o seja, procurar um médico. Porque alguém começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, não, mas Deus é o meu médico. Não, é verdade que Deus é médico de todos nós. Mas a medicina é muito abençoada por Deus. E o que nós queremos é que Deus abençoe mais ainda a medicina como ciência divina. Abençoe nossos médicos, nossos cientistas, pesquisadores, porque todos nós precisamos dela. O fato é que muitos de nós queremos viver só do divino, mas nós não podemos só viver só do divino, porque nós somos humanos e precisamos também dela. E talvez com todo o cuidado que a medicina possa ter conosco, nós ainda fiquemos enfermos e doentes, prostrados e vamos morrer. Não tenha dúvida sobre isto. Agora, o homem sábio é aquele que sabe unir as duas coisas. Sabe procurar devidamente os médicos, obedecê-los devidamente, mas sabe também entregar a sua dor, a sua enfermidade e o seu sofrimento nas mãos de Deus. Pedindo mesmo a mão de Deus, a proteção de Deus, a unção de Deus, para que ela esteja com você. O Evangelho de hoje nos chama a atenção a respeito disto, porque na verdade os fariseus e os herodianos, eles queriam armar uma cilada para Jesus, porque não tem coisa mais injusta do que pagar imposto. E quando esses impostos são altos demais, aí que é mais duro ainda. Eles queriam usar Jesus, ou para Jesus dizer que os dominadores romanos eram injustos, então não deviam pagar impostos, então iam dizer que Jesus era rebelde, ou iam dizer, não, Jesus está nos submetendo à escravidão, como nós estamos sendo desse povo, nos obrigando a pagar imposto. Então foram questionar Jesus, e aí? Nós devemos ou não devemos pagar os nossos impostos? Jesus percebeu logo a malícia da pergunta, a maldade da pergunta, e com a moeda na mão disse, de quem é o rosto que está aqui na moeda? É de César. Então, dai pois a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O provérbio nós o conhecemos, mas como é que nós devemos praticá-lo? Primeiro, dando a Deus aquilo que é de Deus. E o que é que nós devemos dar a Deus? O louvor, a honra, a glória, a adoração, a oração, o amor acima de todas as coisas. Do jeito que nós aprendemos, ouvimos, Deus deve ser sempre o primeiro em nossa vida. É triste um filho de Deus não dar o culto que pertence a Deus, não ter tempo para Deus e estar imerso só nas suas obrigações diárias, dizer, não, eu sou uma pessoa justa, eu não faço nada de errado, eu vivo corretamente. Só te falta uma coisa: colocar Deus na sua vida e render a Deus o culto que pertence a Deus. Nós não podemos ser omissos disto de forma nenhuma. Mas o mesmo Deus que está dizendo a nós que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, está dizendo também a nós, dai a César o que é de César. E o que é que nós devemos dar a César? Cumprir os nossos deveres e as nossas obrigações. Ninguém pode ser
um bom cristão se não cumpre as suas obrigações de Estado. Casado, sua primeira obrigação é cuidar da sua casa e do seu lar. Aquela mulher que diz assim: ah, não, hoje eu não dou atenção para minha casa não, porque eu vou para a igreja todo dia. Está errada, minha filha. Sua primeira obrigação é cuidar da sua casa, não é da igreja. A igreja, em primeiro lugar, cuida dos padres, das freiras, os que consagraram-se para isto. Você tem que cumprir os seus deveres de Estado. Vivendo na sociedade, ah, eu não vou trabalhar porque eu vivo só para Deus. Não. Nós temos a lei do trabalho, a obrigação de trabalhar. Um jovem não pode deixar de estudar, de cumprir as suas obrigações como estudante, porque tem retiro, porque tem isso. Não. Você precisa cumprir as suas obrigações de estudante. Mas ainda, é muito duro ver que muitas vezes a gente escuta gente de igreja falar: ah, eu não vou votar porque votar é perder tempo. É obrigação civil, minha filha. Aqui não é importante saber em quem você vai votar, se é em A, se é em B, se é da esquerda ou da direita. O que é importante é você cumprir a sua obrigação civil. Deixa eu dizer a você, a nossa igreja é católica romana porque o Império Romano se converteu ao cristianismo porque os cristãos eram os menos rebeldes, ou os únicos talvez que não fossem rebeldes às leis civis. Cumpriam todas elas. Enquanto você via todo mundo se rebelando contra o imperador, contra não sei quem, o que os cristãos faziam? Como diz São Paulo: orai por aqueles que nos governam, por aqueles que foram constituídos em autoridade. E por causa disso, não foi uma submissão passiva, mas uma submissão ordeira que os cristãos, pelo amor, pela graça, foram conquistando a muitos. Nós precisamos, querendo, gostando ou não gostando, sermos fiéis cumpridores da nossa obrigação. E temos que dar exemplo para outros. Você acha que eu concordo com, por exemplo, o preço que são os nossos pedágios? É a coisa mais horrível. Mas nós temos que pagar. Fazer o quê? Faz parte. É lícito. Faz parte do conjunto da sociedade. Talvez tenhamos outra forma de protestar contra isso e contra outras leis que parecem ser injustas. O que nós não podemos é deixar de cumprir nossas leis e nossas obrigações. Agora, se existem leis, se existem preceitos da sociedade civil que está acima da lei de Deus, nós precisamos colocar em prática o preceito bíblico. É importante obedecer antes a Deus do que aos homens. Se eu estou numa sociedade civil, onde, por exemplo, é obrigado por exemplo, a mulher numa segunda gravidez abortar, eu devo obedecer? Não. Porque uma lei civil, ela não pode estar acima da lei divina. De forma nenhuma. Se a lei de Deus nos diz que nós não devemos matar, nós, de forma nenhuma, podemos matar. De forma nenhuma podemos transgredir qualquer dos mandamentos da lei divina. Nós não podemos. Algumas leis civis vão parecer mais duras do que outras. Nós vamos nos submetê-las, vamos submeter-se a elas, mas nós não seremos convenientes com aquilo que é errado, com aquilo que não está de acordo com a lei de Deus. Eu queria provocar a você, aqui, a você que está em casa, porque muitas vezes os cristãos querem resolver as coisas achando que basta orar que o mundo irá mudar. Nós temos que orar, colocarmos nossos joelhos no chão, mas nós temos também que fazer acontecer a vontade de Deus.
nos unindo, dando a nossa colaboração. Não basta dizer que governo A ou governo B não presta. Nós temos que fazer a nossa parte para a transformação da sociedade. Que Deus hoje coloque em nosso coração esse preceito. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus, mas que nos ensine a dar a César o que é de César. CançãoNovaPlay.com. Assine já!